Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conexão Despertar. Eu sou a Priscila Martins e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco como que todo esse processo, né, desde o reiki, o trabalho com os arcturianos e todas as técnicas que eu trabalho, como que isso tudo contribuiu, né, e ainda contribui para o meu desenvolvimento mediúnico, né, para o desenvolvimento das questões da mediunidade, né, principalmente da abertura da tela mental. Então, tudo começou, né, a primeira técnica que eu aprendi, né, que eu fiz um curso, foi do Reiki. E aí, depois do Reiki, eu conheci o sistema arcturiano de cura multidimensional. Então, eu comecei a trabalhar com o sistema arcturiano, né, já contei aqui em outros vídeos. Na primeira vez, no dia do curso, né, quando eu fui fazer a formação nível 1 do sistema arcturiano lá, não senti nada durante a formação, já comentei isso aqui outras vezes, né? Teve gente que estava sentindo, gente que pegou e falou que foi levado para a nave, sabe? Teve gente assim que se emocionou, gente que passou mal, gente que falou que viu, que conectou com a família estelar e não sei o quê. E eu ali, né, olhando, falando assim, meu Deus, acho que esse negócio não funcionou para mim, porque eu particularmente não me conectei com nada aqui, porque eu não estou sentindo nada disso aqui, né? Só achei que foi uma coisa boa ali, mas a princípio eu achei bem próximo da energia do reiki mesmo, sabe? Quando eu fiz o reiki, porque também no reiki tiveram pessoas que tiveram experiência na hora da sintonização, que sentiu isso, sentiu aquilo. Eu, particularmente, não senti nada. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira sessão do sistema arcturiano, meu primeiro atendimento, com outra pessoa, sem ser fazer em mim mesma, né? Aí a minha tela mental já abriu. E a partir disso, eu tive várias experiências ali durante as terapias com os arcturianos. E aí, no meio, depois disso, né, eu fiz outros cursos, outras formações, outras técnicas, mas os arcturianos foi a técnica, né, e também os seres, que eu mais tive conexão nesse meu período, né, desde que eu comecei esse processo de busca na espiritualidade. Então, eu não frequentava nenhuma religião, né, eu sempre fui curiosa pelas informações, já frequentei muito tempo o espiritismo kardecista, né, mas nunca participei de nenhuma reunião, não participei de nada disso. Entrei numa formação na época para fazer o desenvolvimento mediúnico, né, o curso lá no centro espírita que eu ia. Tinha uma formação, isso há mais de 10 anos atrás, tá? Tinha um curso para fazer o desenvolvimento mediúnico, né? E aí eu lembro que esse curso, ele durava, se não me engano, era um ano. Mas era um curso longo. Eu não sei se era meses ou se era um ano, mas eu acredito que era um ano. E aí, no primeiro dia desse curso, né, o professor, o palestrante, a pessoa que ia ministrar esse curso pra gente, ele pegou e falou que era um curso que tinha muitos desafios, que da sala lotada que estava lá no dia, ele falou assim, vão ficar aqui pouquíssimo, né, talvez menos de 10 pessoas vão chegar até o final desse curso, porque é um curso que exige muita dedicação, e ao longo da formação, a gente vai ter, aí vocês, né, que estão fazendo o curso, vão passar por diversos desafios para ver se é isso mesmo que vocês vão seguir, né? Se é o caminho que vocês vão persistir. E aí, como eu já falei também aqui, eu gosto das coisas mais rápidas, sabe? Eu gosto de entender o processo, de ver, não ficar só na teoria e o negócio ali não acontecendo nada. Então, eu já vim ali frequentando o espiritismo há muitos anos e a minha curiosidade era para saber como que era as reuniões mediúnicas, né? Como que era estar lá na mesa, saber como que era o processo, era aquilo que eu queria saber. E esse negócio do curso acabou que não deu certo, na época eu estava na faculdade, e não tinha tempo também, né? Além de não ter tempo para me dedicar ao curso, ao horário do curso, que depois eu comecei a fazer estágio, então era no mesmo horário, já não tinha como. Durante esse curso, eu fiz o curso, acho que um mês e pouquinho. Não sei se inteiraram 2 meses, nem lembro. Mas durante esse período que eu permaneci nesse curso, as coisas começaram... eu fiquei irritada de uma forma que eu não sei nem explicar, sabe? Então, ele já tinha falado isso também, né, que eram questões que poderiam acontecer, então a gente sempre tinha que ir no curso, tinha que participar das reuniões lá e tomar o passe e tal. E eu comecei assim, ia nas reuniões, eu ficava vendo as pessoas entrando e saindo na sala do passe, que não eram pessoas, né, que eram espíritos, porque eu via passando pela porta, sabe? Mas até aí, tudo beleza, não tinha problema nenhum. Aí, eu comecei a ficar irritada com barulhos. Então, é como se alguma coisa na minha audição alterou e eu fiquei irritadíssima com barulho. Eu tinha um pavor, assim, absurdo de torneira pingando. Torneira pingando, para mim, parecia que era um barulho de canhão aqui no meu ouvido, sabe? Não é simplesmente uma torneira pingando, é um barulho, assim, que me irritava
e me irrita até hoje de uma forma muito grande. E aí, nesse processo todo, né, foi uma coisa que eu descobri agora há pouco tempo, na verdade, meu marido que falou isso comigo, que hoje eu tenho uma audição muito sensível mesmo. Eu tenho problemas, nossa, fortíssimos com questão de barulho, a pessoa mastigando do meu lado, qualquer barulho que faz televisão alta, eu tenho pavor de barulho. E conversando com ele, né, ele trouxe essa conexão para mim de que nesse processo desse curso de mediunidade foi quando, de alguma forma, houve uma alteração ali na minha audição. E foi bem no início do curso, né? E eu nunca tinha percebido que foi ali que foi o gatilho, digamos assim, né? Que a minha audição ficou muito mais sensível. Então, teve essa questão e acabou que eu saí do curso, né? E tal. Então, não desenvolvi dentro do kardecismo, né? A única experiência foi essa mesmo. E aí, eu sempre tive curiosidade, muitas coisas, então, bruxaria, maçonaria, essas coisas todas, assim, podcast, livro, essas coisas, eu sempre fui buscando, porque sempre tive muita curiosidade, mas também sempre tive um pé atrás, porque, infelizmente, a gente tem pessoas aí que são grandes magos, feiticeiros no Instagram, no YouTube, né, mas, infelizmente, na vida real, a história é bem diferente, né, então, eu também tive medo relacionado a essas questões. Então, também não frequentei lugares, não busquei. Até que, há 3 anos atrás, se não me engano, né, mais ou menos 3 anos e pouquinho, eu comecei a procurar sobre a Umbanda, né, eu morava em uma cidade que era bem pequenininha, um interiorzinho, e comecei a procurar lá, não tinha nada, numa cidade vizinha. Eu achei pela internet, né, alguns terreiros de candomblé, mas não era o que eu queria, né? Eu queria conhecer a Umbanda porque eu tinha um objetivo dentro daquilo ali. E aí, depois eu mudei de cidade, e quando eu mudei de cidade, que é a cidade que retornei agora, que eu tô morando hoje, eu encontrei um terreiro de Umbanda, né, e comecei a frequentar lá. Então, lá eu fiz o processo para iniciar o desenvolvimento mediúnico. E aí, como foi o único terreiro que eu frequentei, né, eu não sei como que funciona em outros terreiros, mas lá, para a gente entrar, não é simplesmente quero entrar hoje e amanhã você vem com a roupa branca e começa o processo de desenvolvimento mediúnico. Peraí que a gata tá me mordendo aqui. Então, retomando, né, nessa casa que eu comecei a frequentar, tinha o processo que chama observação. E aí, esse processo, ele funciona assim, o mentor ali da casa, ele te fala quantas observações você vai ter que participar. E a observação é participar das reuniões da casa, né? Das giras aberta, fechada e do estudo. Então, me passaram ali um período, né, que isso dava meses, para eu ficar nessa observação, e nesse período de observação, você vai literalmente observar como a casa funciona, como o pai, a mãe de santo se comporta, como os filhos ali da casa se comportam, como é o relacionamento das pessoas, para você entender realmente se você quer adentrar, fazer parte daquilo ali ou não. Né? Então, você participa de tudo, do início ao fim, dos estudos, para ver, olha, tem coisa aqui que eu não concordo, sei lá, nunca vi o que é isso, tira suas dúvidas antes de você adentrar, e depois que gastou com roupa e tudo, você falar, não é isso que eu queria. Né? Então, é justamente para você fazer esse filtro. E aí eu fiquei nesse período da observação, que foram meses. Depois da observação, né, entrei para casa, e aí alguns meses depois, questão de 3 meses, eu mudei de estado. Então, não foi nem de bairro, né? Foi uma mudança de estado. Mudei para outro estado, saí de Minas, e aí eu tive que me afastar desse processo do desenvolvimento mediúnico no terreiro, né? E aí, nesse período, é o que eu já contei lá no vídeo anterior, né, falando desse meu período de desconexão aí total da espiritualidade. Mas, durante todo esse processo, né, de quando eu fiz o arcturiano até chegar no terreiro, isso aí foram anos. Não foi tudo junto que isso aconteceu, foi a diferença de muitos anos aí. E durante esse processo, eu comecei a perceber que, fazendo as técnicas dos arcturianos, muitas coisas começaram a se desenvolver comigo. Então, por exemplo, durante a técnica lá do arcturiano, eu percebi que eu conseguia ver a pessoa desdobrada, né, acessar o campo da pessoa desdobrada e fazer um atendimento. Na verdade, eu me via dentro de uma nave, que era tipo uma espécie de laboratório, de hospital, alguma coisa assim, e ali fazia o atendimento para essa pessoa. Então, isso começou, todo o atendimento do arcturiano, eu via essa pessoa desdobrada. E aí eu consegui perceber, né, que isso eu também conseguia fazer fazendo uma técnica, por exemplo, de reiki.
Então, mesmo sem chamar a energia de arcturiano, nada disso, foi um processo que desenvolveu ali com a energia dos arcturianos, né? Eu comecei involuntariamente, eu nem pensava, eu nunca fui fazer o atendimento dos arcturianos pedindo para ser levado para a nave, para ver nave, nada disso não. Mas a primeira vez que eu fiz o atendimento para outra pessoa, né? Eu comecei falando disso e acabou que eu dei uma volta. A primeira vez que eu fui fazer um atendimento para outra pessoa, eu vi essa pessoa sendo atendida dentro de uma nave, tinha outros espíritos ali, e aí a minha tela mental abriu, né? Foi aí que eu parei. E quando eu fui fazer atendimentos para outras pessoas, eu comecei a perceber que todas as vezes eu estava sendo levada para o mesmo lugar e a pessoa também. E aí, a partir disso, eu comecei a ver que lá tinha outras ferramentas, outras tecnologias, que a gente conseguia ver no campo da pessoa se algum órgão tinha problema, se alguma coisa estava desarmonizada ali no campo da pessoa. E isso começou assim, começou simples e hoje já ganhou uma proporção maior, né? Hoje eu consigo acessar o campo da pessoa, consigo ver a pessoa fazendo tratamento, consigo ver mais de um corpo, vamos usar o termo aqui, espiritual, né? Mas a gente sabe que tem o corpo mental, o corpo astral, o corpo físico, né? A gente tem vários corpos e eu consigo ver essa subdivisão, dependendo da pessoa, né? De outros corpos sendo tratado. E aí também começou a acessar vidas passadas e paralelas, né? Que tudo isso também foi a partir desse desenvolvimento arcturiano. E aí o que eu estou querendo falar aqui? Que não é algo que faz parte do sistema arcturiano de cura multidimensional. Você vai fazer o treinamento e você vai começar a fazer isso. Não necessariamente, né? Isso não é ensinado dentro do curso. É algo que começou de forma natural comigo. Assim como tem várias outras pessoas que trabalham com várias outras técnicas e que talvez nem trabalham com arcturiano e que fazem trabalhos bem semelhantes, né? Não vou dizer igual porque eu não sei como que é o trabalho da pessoa, mas bem semelhantes com isso que eu estou falando aqui. Então, não é algo exclusivo do sistema arcturiano ou do trabalho com os arcturianos, né? E essa questão, outro ponto também, que me ajudou, além de fazer muita meditação, desse processo com os arcturianos, que por algum motivo, né, que eu não tenho uma resposta para falar assim, por que você teve essa conexão desta forma com os arcturianos, né? Eu tenho a formação do sistema arcturiano e comigo não acontece isso. Não sei responder. Não tenho resposta para essa pergunta. Mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, a minha mente, ela consegue criar o enredo, a imagem, muito fácil. Quando a pessoa me conta alguma coisa, eu consigo visualizar. Se eu estou lendo um livro, eu consigo criar aquela cena daquele livro ali muito fácil na minha mente. E aí, nesse processo também, entre o Reiki e o arcturiano, eu li um livro que era xamânico, se não me engano, chama O Caminho do Xamã, não tenho certeza. Mas ele é de um pesquisador, né, um cientista, que rodou aí o planeta, passando por diversas tribos indígenas, né, de povos originários, e ele ia estudando como que funcionava ali, as questões espirituais, a rotina. E dentro desse livro, ele é um antropólogo, se não me engano, ele é americano, não lembro, tem tempo que eu li esse livro. Ele descreve ali os rituais das pessoas, daqueles grupos, né, daqueles povos originários. Então, tem vários rituais de conexão, de cura, que ele vai descrevendo, participa de alguns rituais, né, para entender como que aquilo funciona. E teve um ritual que ele descreveu lá nesse livro, que era um processo, né, que esse pessoal entrava em um transe a partir do toque do tambor xamânico. Então, tinha toda uma ritualística ali, e eu não lembro se tinha alguma coisa que simulava um barco, uma canoa, não lembro se tinha algo assim, né, se as pessoas ficavam enfileiradas, tinha alguma coisa assim, tinha todo um processinho ali montado, né, toda uma ritualística montada, para eles fazerem esse processo de conexão, guiados ali pelo xamã. E aí ele falava que a questão, o som do tambor, né, xamânico, era o que abria ali o canal, digamos assim, para essa conexão dessas pessoas. E aí, lendo aquilo ali, criando toda essa visualização na minha cabeça, o que eu fiz, né? Vamos testar. Peguei e coloquei um áudio de tambor xamânico, peguei um áudio na internet, e coloquei no fone, deitei, né? Lá o cara falava que eles faziam no chão e não sei o quê, deitei no chão, comecei a ouvir o áudio, né? E fui me conectando com aquilo ali. E aí eu tive um desdobramento, digamos assim, né? Eu acessei um outro lugar que
era uma praia, e a partir disso daí, eu comecei a acessar esse lugar com muita frequência, né? Toda vez que eu vejo esse local, eu sempre sei que tem uma energia masculina lá comigo. Sempre sou eu e mais uma outra energia masculina, que eu não sei se é um mentor, se é um índio, o que é. Mas é sempre uma praia com água bem azul. E sempre que eu conecto com esse lugar, o início é o mesmo, né? Eu vendo essa praia, e aí é como se essa energia masculina estivesse me esperando, já sabia que eu ia para lá. E aí, quando a gente chega lá, a gente entra correndo e mergulha no mar. E aí, quando mergulha nesse mar, aí eu consigo acessar portais. Então, acessar esses portais cada vez é de uma forma. Tem vezes que é uma caverna, né, que vai nadando e eu vejo uma caverna e de alguma forma eu entro ali. Ou às vezes é alguma coisa no fundo do mar que eu consigo atravessar. E aí, a partir disso, quando eu vou fazendo esses processos, né, eu vou acessando outras informações e muita coisa vai acontecendo. Só que esse processo, eu percebi que era algo que eu conseguiria controlar. Diferente do arturiano, eu não peço para me levar para a nave quando eu estou fazendo reiki, ou quando eu estou fazendo qualquer outra técnica, não tem nada disso. Mas quando tem a necessidade, isso automaticamente acontece comigo. Então, no momento que eu estou fazendo o meu ancoramento, né, que eu estou conectando com a energia da pessoa, aí eu já me vejo, a minha tela mental já abre e eu já sei que eu estou numa nave, eu já estou realizando algum tipo de processo assim, com a pessoa. Não é algo que eu determino, né? Por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa aqui aleatória, a pessoa fala comigo assim, olha, faz um desdobramento comigo e ler a minha energia. Não é algo que no momento eu controle dessa forma. É quando é necessário, isso é me apresentado, né? Isso é me mostrado. Então, talvez um dia eu consiga desenvolver isso, controlar isso melhor. Talvez agora que eu estou trabalhando mais essas questões, né, de reconexão, de mediunidade, acredito que isso possa se aprimorar, mas ainda não estou com esse feeling, né? E aí, esse da meditação xamânica, eu já percebi que era algo que eu conseguia controlar. Então, já aconteceu situações de eu fazer uma leitura do campo da pessoa acessando esses portais. Aí não tem nada a ver com energia de arcturiano. Isso aí, dessa forma, eu consigo controlar. Entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Então, eu peço permissão ao anjo da guarda da pessoa, ao eu superior, e conecto. Hoje eu não preciso mais da música, né? Porque como eu já tenho claro para mim o local que eu preciso conectar, então eu já consigo ir para lá sem precisar do toque da música aqui. Eu preciso estar em silêncio, né? Que é o básico para mim, eu já falei dessa questão do barulho. Então eu preciso estar em silêncio, e aí eu estando num ambiente silencioso, eu consigo me conectar e chegar nesse lugar. E aí eu consigo conectar no campo da pessoa e ver se tem alguma energia desarmoniosa, né? Talvez conseguir conversar com a pessoa para ter clareza de alguma coisa. Mas voltando na questão, né, das terapias, de todo esse desenvolvimento e também dos arturianos, a minha tela mental abriu de uma forma assim que eu consigo ter muita clareza sobre as coisas. Eu vejo a imagem, eu estou aqui, suponhamos, se minha tela mental tivesse aberta agora, estou aqui olhando para a câmera, gravando esse vídeo, e na minha tela mental, nitidamente, eu fazendo isso aqui, não preciso parar, eu consigo ver um filme aqui na minha cabeça, uma coisa que esteja acontecendo. Né? Por exemplo, recentemente, lá no terreiro, houve um atendimento com uma pessoa, e essa pessoa passou por uma cirurgia espiritual. Né? E como eu falei no outro vídeo, dessa questão de dificuldade de conexão, que eu não estava sentindo muito, eu estava assim também, lá no terreiro, me comparando, né, pensando, nossa, eu não estou conseguindo sentir nada e tal. E aí, de 1 mês e meio, mais ou menos, para cá, essa conexão, ela tá mais forte, né? Igual eu comentei. E aí eu consegui perceber, né, quando essa pessoa, ela estava em atendimento com os pretos velhos, na hora que eu olhei para a pessoa, eu já recebi a informação que essa pessoa estava precisando fazer algum processo mais profundo. Não veio a palavra cirurgia para mim, né? Mas aí passou um tempinho, o preto velho pediu para a corrente mediúnica, né, ficar próximo a esse rapaz, enviando energias, porque ele ia fazer uma cirurgia espiritual. E aí ele selecionou as pessoas que iam ficar ali. Eu não estava entre essas pessoas, eu estava afastada fazendo outro trabalho lá durante o atendimento, né? E aí eu fiquei de longe observando. E aí do ângulo que eu estava, eu vi tirando implantes desse rapaz. Eu vi o preto velho tirando 2 implantes desse rapaz. Um no topo da cabeça e um aqui atrás, na nuca. E na hora que tirou
o do topo da cabeça, tirou, né? Isso tudo sem cortar a pessoa, nada disso, né? Uma cirurgia espiritual sem nenhum tipo de corte. E na hora que fez a parte ali do fechamento, como se estivesse costurando o topo da cabeça dele, estava muito claro para mim, né? Eu estava vendo na minha tela mental que tinha mais um na nuca. Só que, obviamente, que como eu associo esse processo muito à questão dos arcturianos, e eu estava ali num ambiente com uma outra egrégora, né, totalmente diferente, na egrégora da Umbanda, eu não falei nada, fiquei na minha, fiquei calada, o preto velho lá fez o trabalho dele, e aí eu pensando comigo, né, falei, tem mais na nuca dele, tem mais alguma coisa ali. E aí o preto velho foi e pediu para ele virar. E aí quando pediu para ele virar, foi lá e tirou na nuca dele, sabe? Tirou na nuca dele e tal, e fez o encerramento. E aí depois, eu fui lá para conversar com o preto velho, perguntei para ele, olha, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Aí eu falei, você tirou 2 implantes do fulano de tal que estava aqui? Aí ele foi e me explicou, ele falou assim, olha, como que foi que você viu? Aí eu expliquei a forma que eu vi, né, todo o processo. Aí ele foi e falou comigo, falou que o que acontece? A forma que eu vi, eu interpretei da forma que, a partir dos conhecimentos, da bagagem de informações que eu já tenho. Então, eu interpretei aquilo como a retirada de implantes, foi a forma que eu vi, né? Um implante mesmo, lá, um aparelhinho com os fiozinhos tudo conectado ali no cara, internamente, dentro da cabeça dele. E aí ele pegou e falou que para ele, lá, com as informações que o médio dele tinha, né? O médio não tem essa informação de chips, implantes, não trabalha com nada disso, nenhum conhecimento relacionado a isso. Aí ele pegou e falou, então aqui foi retirada de energia, visto como retirada de energia. Então, talvez um outro médio aqui possa ter visto apenas como uma energia densa sendo tirada. E você viu dessa forma porque é a partir do conhecimento que você já tem. Então, isso já me ajudou, né? Igual eu falei, eu não estava sentindo conexão ali com os guias, com a espiritualidade, no processo de incorporação, ficava me comparando com as pessoas, não estava sentindo nada, mas já percebi, né, que eu comecei a minha mediunidade estava sendo trabalhada de outra forma, apesar de eu estar tendo essa dificuldade para alguns processos que são ali da Umbanda, né, a questão dessa conexão e tal, de sentir a força da Umbanda completamente, eu estava ali percebendo sim as energias, mas de uma outra maneira, né? Então, de todo mundo que estava ali, eu fui a única que tive a clara evidência de ver como a cirurgia realmente aconteceu para aquele rapaz. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ver, na hora do passe, as energias fluindo nas pessoas. Teve uma pessoa que eu participei do passe dela e eu vi que ela tinha um problema na perna, mas também não falei nada, né? Isso são experiências minhas que não estão relacionadas com o processo ali do terreiro, né? Pelo menos lá nesse terreiro que eu estou frequentando, quem faz as orientações são as entidades, né? Então, a gente ali, no momento do passe, a gente não pode trazer nenhum tipo de informação, de observação, nada para o consulente. Então, obviamente que eu tenho que respeitar isso, né? Essa regra, esse processo do terreiro. E aí, no mesmo dia, a gente teve uma situação também de uma pessoa que estava sendo obsediada, né? E na hora que foi fazer o processo ali de desobsessão dessa pessoa, a minha tela mental abriu e eu vi exatamente a energia que estava obsediando essa pessoa. Então, durante ali o processo, né, perguntaram para ela se ela estava bem. Então, todas as perguntas que faziam para ela, antes eu já estava respondendo na minha mente, porque eu já estava vendo o cenário. Eu sabia que ela não estava bem, eu sabia que a energia ainda estava lá, eu sabia que estava influenciando ela ainda, eu sabia o que estava fazendo ela sentir mal, né, a pessoa estava sentindo dor, uma série de coisas. E aí, por fim, na hora que eu vi que essa energia afastou bastante dessa pessoa, mas não desconectou, foi a hora que a pessoa falou que estava sentindo bem. E a partir dessa gira, desse dia, eu comecei a perceber que eu estava sentindo mais a energia das pessoas. Então, nesse processo, eu fiquei menos bitolada com, não estou sentindo nada aqui do terreiro, a força das entidades, dos orixás e tudo mais, né? E isso já me fez muito bem. Por quê? Porque na próxima gira eu já fui sem criar aquela expectativa de, eu preciso sentir isso e aquilo. E a energia fluiu muito melhor. Fluiu bem melhor. Eu senti a energia das pessoas igual eu estou sentindo, mas também senti muito mais a força dos orixás, né? Porque, assim como minha madrinha sempre fala, e outros vídeos que eu já vi sobre o processo mediúnico na Umbanda, né? Que tem uma briga muito interna do médium com ele mesmo, né? Será que sou eu ou será que é o guia?
né? E eu estava muito nesse conflito, isso é coisa da minha cabeça, né? No momento ali do desenvolvimento mediúnico e no momento dos pás, muito nessa confusão, isso é coisa da minha cabeça, é eu que estou querendo fazer tal coisa, estou forçando, estou passando na frente do guia, muito nesse conflito. Então eu não estava conseguindo relaxar, sabe? Então às vezes tinha vontade de fazer algum movimento com a mão, aí eu pensava, não, isso é coisa da minha cabeça, provavelmente porque eu já vi alguém fazendo isso, né? Então eu estava muito nesse conflito, estava me atrapalhando. E aí quando eu percebi que eu estava conseguindo conectar através do campo das energias, da abertura da tela mental, isso trouxe um relaxamento para mim e abriu espaço para essa energia, né, da espiritualidade da Umbanda fluir melhor. E então passei a ter a tela mental mais aberta, a perceber as energias. Então, às vezes, antes da pessoa falar que está sentindo mal, eu percebo a energia, começo a sentir isso dentro do terreiro, né? Então, assim, me ajudou muito nesse processo, sabe? Como eu falei, né? Não é algo que faz parte do script do curso, mas todo curso ele tem uma contribuição para a gente, né? Todo processo que a gente faz, quando a gente se abre para isso, isso vai se manifestar de alguma forma, né? Muita gente que faz o reiki consegue perceber o campo, consegue perceber a energia, né? Só de chegar no espaço, no ambiente, por exemplo, a pessoa já sente ali alguma coisa diferente. Tem muita questão com a mão, né? Com as mãos, de sentir energia, de pegar em alguma coisa. Então, tudo isso vai nos ajudando, né? E os arcturianos foram a consciência, né? Os seres que mais abriram isso para mim. Não sei como que vai ser nesse trabalho, nesse desenvolvimento com a Umbanda, né? Porque são, vamos dizer, egrégoras diferentes, né? Trabalham de formas diferentes. Tem até um parênteses nesse egrégoras diferentes, mas vamos deixar assim. E é um trabalho, assim, que tem me ajudado, sabe? Essa energia tem me ajudado, foi algo que trouxe, igual eu falei, né? Me trouxe esse relaxamento, esse conforto de, eu sei que tem algo, né? Eu tô sentindo a espiritualidade, só que de uma outra forma. Então, traz muito acalento, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Espero que tenha trazido clareza para alguém aí. E se você sente alguma coisa, né? Ou já sentiu alguma coisa, percebe de alguma forma, né? Começa a olhar para isso, porque talvez onde você menos espera, né? Às vezes no seu trabalho, às vezes uma intuição muito forte ali, isso começa a despertar muito mais em você, sabe? Quando você olha para isso, né? E para de achar que tudo é coincidência, tudo é coisa da sua cabeça, né? E a partir desse processo, né? Que eu falei, que aconteceu lá no terreiro, as minhas meditações, elas já conseguiram ser mais claras e mais profundas, né? Eu já estou conseguindo me conectar muito mais nos meus processos de meditação. E também a intuição, né? A intuição é algo que também está bem mais forte. Então, a gente fica mais alerta, né? Começa a observar as coisas. Ultimamente, não sei porquê, mas eu estou observando muito padrões, sabe? Uma coisa que acontece e eu estou percebendo padrões nas coisas, sabe? Não sei se isso vai ter algo relacionado à mediunidade, mas eu já tive aí uma experiência, né, que aconteceu relacionada a isso. E eu sou uma pessoa, assim, que não observo muito essas coisas, sabe? Então, por isso que está me chamando a atenção, né? Tem gente que tem questões com números, né? Aí vê as horas iguais, aí depois vê a placa do carro com aquele mesmo número, passa na frente de uma casa, você para justamente naquele número. Eu não tenho uma memória boa para ficar gravando isso, mas eu tive uma questão com ver padrões, sabe? Que trouxe uma resposta, um direcionamento para mim, assim, que eu fiquei, preciso observar isso. Não foi à toa que essa informação eu gravei, né? Então é para a gente estar mais presente, consciente aí, para observar tudo isso que acontece no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente já está aí fazendo meditação, fazendo conexão com a espiritualidade, né? Seja ela de qual forma for, e às vezes estão trazendo ali informações, a gente acha que não está conseguindo conectar, que não está conseguindo perceber nada, mas é estar presente e consciente, né? Para a gente conseguir enxergar isso da maneira que realmente é. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.